Amigos, tensões internacionais estão vindo por aí. Pois é, a informação foi repassada pelo jornalista Guilherme Amado do site Metrópolis. O que foi que aconteceu? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convidou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para fazer parte dos BRICS, que é um bloco de países que foram formados, eu vou citar aqui esses países, que se cooperam no âmbito econômico. Os BRICS são formados pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China, pela África do Sul, pela Arábia Saudita, pelo Irã, pelos Emirados Árabes, pela Etiópia e pelo Egito. Mas o que é que acontece? O assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, aconselhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a não aceitar que a Venezuela faça parte dos BRICS. É isso mesmo que você está ouvindo. Vocês estão imaginando o tamanho da confusão que isso vai dar? Por quê? Segundo Guilherme Amado, ele diz que Celso Amorim tem dito a interlocutores e disse ao próprio presidente Lula que a Venezuela, abre aspas, complexificaria de maneira negativa a atuação do bloco econômico. O presidente Putin fez o convite, mas vejam como é o regramento dos BRICS. Se um país negar a entrada de um novo membro, esse novo membro não entra. Tem que ter a concordância de todos. Se o Brasil, por exemplo, disser, não, a Venezuela não entra. África do Sul, qualquer um. Se o Brasil convida um país e os outros países são contra, da mesma forma. É assim que funciona a política, é assim que funcionam as regras. Putin fez esse convite porque vocês sabem do problema que ele tem com os Estados Unidos da América. Né? Um problema da guerra com a Ucrânia, né? Questão lá que envolve o leste europeu, a OTAN, que está avançando por lá, enfim. Então Putin foi o primeiro presidente a reconhecer a vitória de Maduro no dia 28 de julho, a China também, que é uma aliada da Venezuela, e o Brasil está naquela de defender a democracia. Por quê? As atas eleitorais foram entregues à Suprema Corte da Venezuela, porém, o que a imprensa noticia é que essas atas ainda não foram divulgadas. Porque o Brasil quer a divulgação das atas, sessão por sessão, para saber quem de fato venceu a eleição, já que o Maduro disse que venceu e o Edmundo Gonzalez também. Então ficou acordado que essas atas seriam divulgadas, mas até agora não foram. E o Maduro insiste em dizer que ele é o vencedor, o vitorioso, e acabou a conversa. Correto? Vejam a situação do presidente. O que o Maduro está fazendo na Venezuela, prendendo pessoas, com um exército nas mãos, é a mesma coisa que o Bolsonaro tentou fazer aqui no Brasil. E não deu certo. O Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Eu não me refiro nem ao 8 de janeiro. Eu me refiro a uma organização criminosa formada no Palácio do Planalto, onde Bolsonaro fez uma minuta e chamou os comandantes militares para uma reunião onde ele apresentou essa minuta e essa minuta falava abertamente na prisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro seria preso, seria levado para um local não sabido, portanto seria um sequestro, e existia a possibilidade até do ministro ser morto. O Lula também seria preso. Só não tivemos golpe porque os comandantes militares recuaram e disseram não ao Bolsonaro. O comandante do Exército, da época, e o comandante da Aeronáutica. O único que pulou e gritou, Bolsonaro, a minha tropa está com você, como a tropa fosse dele, segundo o que está colocado, foi o almirante Garnier. Os outros dois não aceitaram. E houve também, segundo informações, uma forte pressão dos Estados Unidos, nos meandros das Forças Armadas Brasileiras, e o recado,
que não aceitariam, em hipótese alguma, um golpe de Estado no Brasil. Eu vi o jornalista Reinaldo Azevedo dizer: se tivesse havido um golpe de Estado no Brasil, era o golpe acontecendo hoje e o Brasil quebrando amanhã. Então é essa a situação do Lula. Seria uma incoerência o Lula dizer que, ou legitimar a vitória do Nicolás Maduro, se as atas não foram apresentadas e o Maduro faz aquilo que o Bolsonaro faria aqui no Brasil. É mais ou menos isso. Então, o Celso Amorim não quer a entrada da Venezuela. Se o Brasil chegar e disser assim: Maduro ou Putin, nós não aceitamos a entrada da Venezuela, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Nicarágua. O presidente Daniel Ortega simplesmente expulsou o embaixador brasileiro de lá. E Lula, em resposta, expulsou a embaixadora da Venezuela aqui no Brasil. Por que o Daniel Ortega expulsou? Porque teve medo do Brasil tentar